Muito boa noite, queridos irmãos. Nós estamos começando mais um estudo bíblico, o último desta série sobre os 10 mandamentos. Tivemos aqui alguns contratempos técnicos e finalmente estamos entrando para compartilhar a palavra do Senhor juntamente com os nossos irmãos. Já cumprimentando aqueles que estão conosco, nós vamos hoje estudar o 10º mandamento, né, com a graça do Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe. Chegamos ao final dessa nossa série, esperando em Deus que tenhamos sido transformados, nossa percepção tenha sido também transformada, e, em especial, nossa prática tenha sido transformada para que nós honremos ao Senhor com o nosso viver. Foi para isso que Ele instituiu suas leis, foi para isso que Ele enviou Cristo para cumprir suas leis, e foi por meio de Cristo que Ele nos resgatou para que nós também pudéssemos, livre do peso destes mandamentos que o Senhor Jesus já levou sobre si, pudéssemos com alegria, com gratidão, cumprir a vontade do nosso Deus. Nós vamos orar neste momento, começando o nosso estudo, e depois entraremos de fato em toda a exposição aqui do 10º mandamento. Vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção sobre nós neste momento. Deus eterno, nós te agradecemos, te louvamos, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento de estudo. Ajuda-nos, Senhor, a livre de qualquer tipo de distração, possamos estudar a Tua palavra, Pai, com a intensidade do nosso ser, pois queremos te adorar, queremos te servir de maneira digna. Abençoe-nos, Senhor, com a Tua paz neste momento, estejamos totalmente concentrados no estudo da Tua palavra, para que com clareza compreendamos e com firmeza pratiquemos aquilo que o Senhor nos ensinará. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos começar então o nosso estudo desta noite. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 30. Apenas dizendo aí aos que estão chegando agora, tivemos alguns problemas técnicos que atrasaram um pouquinho a nossa entrada, mas graças a Deus tudo foi resolvido. Já estamos aqui prontos. Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9. Provérbios, capítulo 30, do verso 7 ao verso 9. Assim, então, nos diz a palavra do nosso Deus. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Quais são essas duas coisas? A primeira delas, afasta de mim a falsidade e a mentira. E esta é a que eu gostaria que nós, então, enfatizássemos mais, tem mais a ver com o nosso estudo, a metade do verso de número 8, na passagem para o 9. Não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, duas coisas, as palavras de Agura aqui nos levam a entender, né? Duas coisas peço, diz ele. A primeira é que ele seja afastado da falsidade, e a segunda, que ele receba o que lhe for necessário, para não tendo muito, esquecer-se de Deus, e nem tendo pouco, furte, né, seja levado a profanar o nome do Senhor Deus. Então, este texto apenas para que nós introduzamos o nosso estudo. Hoje, nós falaremos sobre o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E eu gostaria de pedir aos irmãos que abram suas Bíblias lá em Êxodo, porque, diferente dos últimos mandamentos que nós já trabalhamos, este é mais completo, ele tem
há aplicações já na lei, né, sobre aquilo que não podemos cobiçar. A lei o mandamento é não cobice, e ainda há aqui qualificações desta cobiça. O que não podemos cobiçar? Êxodo 20, a partir do versículo de número 17. Vamos abrir lá a palavra de Deus. Êxodo 20, a partir do verso 17. E nos diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, o servo do próximo, nem a serva dele, nem o seu boi, nem o seu jumento, e aí ainda mais amplo, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Mandamento é: não cobiçarás. Em resumo, já no finzinho do versículo 17, coisa alguma que pertença ao teu próximo. E há exemplos: nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, coisa alguma deve ser cobiçada. E note bem, né, nós vamos falar mais disso ao longo do nosso estudo, note bem esta relação. Nós não podemos cobiçar aquilo que é do próximo. Estamos nesta relação, então, entre nós e o nosso próximo. E é interessante porque este último mandamento também aborda questões que os mandamentos anteriores já trataram, e nós veremos isso ao longo do nosso estudo. Eu vou passar então aqui a tela para que nós relembremos, né, aquilo que trabalhamos na semana passada no nosso estudo sobre o 9º mandamento. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção para o que nós veremos aqui. Ó. Observe. Vimos sobre o 9º mandamento, né? E notamos lá naquela ocasião que o 9º mandamento, deixa eu colocar aqui, o 9º mandamento aponta primeiramente para um ambiente de julgamento, né? Então, a ideia do testemunho acerca de uma falha ou um crime que alguém está sendo acusado, de que alguém está sendo acusado. Esse é o ambiente ali do 9º mandamento, né? Primeiramente, é não dizer falso testemunho quando nós somos chamados a ser, de fato, testemunha. E, num segundo momento, né, ao mesmo tempo em que tal dispositivo servia para proteger o inocente da injustiça, né? E aí, o 9º mandamento, nós vimos que ele serve, né, para nos proibir. Nós somos proibidos por Deus a prejudicar o nosso próximo com falsidade. Só relembrando aí, se você não acompanhou todo o estudo da semana passada, ainda está disponível, tanto na página do Facebook, quanto na página do YouTube da nossa igreja, no canal do YouTube da nossa igreja. Muito bem, para hoje, vamos trabalhar sobre o 10º mandamento. E como já vimos, o 10º mandamento é não cobiçarás. Como de costume, eu tenho colocado aí as indicações e espero que os irmãos estejam seguindo essas indicações, né, com o fim de ampliar os seus conhecimentos acerca dos mandamentos. No breve catecismo, entre a pergunta 79 e a pergunta 81, e no catecismo maior do Westminster, entre a pergunta 146 e a pergunta 149. Então, eu estou colocando como ideia geral, né, deste mandamento, contentamento, né, uma demonstração de humildade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de considerar com os irmãos é esta que está posta aí. O contentamento como uma demonstração de humildade. O contentamento é a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou, sem murmuração, sem se queixar ou invejar as bênçãos ou a prosperidade dos outros. No primeiro momento, você pode até estar pensando, o que tem a ver contentamento com cobiça? Tem tudo a ver. Na verdade, estão interligadas. Porque um coração descontente cobiçará. Ou alguém cobiçoso não está satisfeito com aquilo que tem.
E há uma extensão, uma amplitude deste mandamento, ou do pecado da cobiça em nosso coração, é que muitas vezes nós somos despertados a cobiçar, não porque nos falta algo. Muitas vezes temos tudo, estamos bem supridos, mas muitas vezes a cobiça desperta o nosso coração para que nós desejemos aquilo que o outro tem, né? Há uma insatisfação plena no coração de alguém que é tentado a ser cobiçoso, né? A cobiça. Então, por isso eu comecei dizendo acerca do contentamento, porque é a ideia geral, né? O remédio para essa cobiça é compreender o contentamento diante do Senhor. Então, o contentamento é a disposição para aceitar a condição em que a providência de Deus nos colocou sem murmurar, sem se queixar e sem invejar as bênçãos ou a prosperidade do outro. E, de fato, né, meus irmãos, quando estamos humildes, debaixo da providência de Deus, na situação em que estivermos, nós nos sentiremos satisfeitos com nossas necessidades supridas. Ainda que tenhamos necessidades, e é verdade, nós temos necessidades, mas como o Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, o Senhor Deus sabe que nós necessitamos de muitas coisas, e Ele nos atende segundo a sua vontade. É neste sentido, então, que nós devemos, humildes, submissos, debaixo da boa, santa e perfeita mão de Deus, na providência que Ele dispensou sobre nós, nos colocando nesta e naquela situação, é que nós, então, ficamos tranquilos e o nosso coração é satisfeito no Senhor. A segunda coisa que eu gostaria de considerar aqui com os irmãos é o fato de que, por outro lado, né, está o pecado da cobiça, que está relacionada diretamente com os nossos desejos. A cobiça está ligada aos nossos desejos, seja por aquilo que não temos, seja por aquilo que os outros têm, mas gostaríamos para nós. E aí, antes de nós lermos Tiago, capítulo 4, você, se estiver ainda com o Êxodo 20 aberto, observe de novo o versículo de número 17. A lei de Deus nos diz: não cobiçarás a casa do próximo. Está tudo bem qualificado. Não quer dizer que não podemos desejar ter uma casa, né? No que diz respeito aqui ao ambiente deste versículo 17, nesse contexto. Não quer dizer que um homem, naquela época, não poderia desejar ter uma esposa, não poderia desejar ter empregados, se for um empresário, né? Ou até mesmo pessoas que te auxiliam no serviço de casa. Não é errado isso. A Bíblia qualifica como pecado o desejo por aquilo que não é nosso. Em última análise, meus irmãos, num primeiro momento nós estamos pecando contra o nosso irmão, despertando em nós esse desejo invejoso de ter aquilo que ele tem. Mas em última análise, nós estamos pecando contra Deus, no sentido de entender que Deus não está nos abençoando o quanto devia. Por isso, a ideia de cobiça está ligada à satisfação no coração, e é por isso que eu comecei falando de contentamento, e é a ideia geral deste mandamento, né? A ideia positiva, por assim dizer, deste mandamento, que nos leva a ter contentamento no Senhor, né? A ideia de ser, então, humildes debaixo da providência do nosso Deus. O texto da palavra é muito claro, está sempre qualificando. Não podemos cobiçar a casa do próximo, a esposa do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, seu boi, seu jumento, e nenhuma outra coisa que é do próximo. Nós temos um conhecido, e quando a gente era mais jovem, era engraçado, virou motivo de risada nossa, né?
porque às vezes a gente aparecia na igreja ou jogando bola e aparecia lá com um tênis ou com um sapato ou com uma roupa. E ele chegava na gente e falava assim: rapaz, que bonito isso aí, né? Que tênis bonito e tal. E aí ele não perguntava assim: nossa, é confortável, né? Se nós estávamos jogando bola, é confortável para jogar? Não, ele perguntava assim: onde é que você comprou? A gente respondia tranquilo. No jogo seguinte ele estava com o mesmo e tinha ido comprar na mesma loja. Ah, não quer dizer com isso que ele era um rapaz invejoso, né? Nem cobiçoso. Ele decidiu comprar para ele lá, ele tinha dinheiro para isso e tal. Mas ilustra um pouco de como nós ficamos muitas vezes olhando, né, para o dos outros e queremos aquilo que o outro tem e não estamos satisfeitos. De novo, não quer dizer que aquele rapaz era invejoso, né? Um amigo nosso querido, né? Mas isso acontecia sempre, né, no sentido de que ele resolvia lá para ele. Poxa, gostei mesmo, chamou a atenção, ele ia lá e resolvia, comprava e tal. Ah, apenas uma ilustração, e talvez não seja a melhor, mas nós precisamos considerar este fato. A cobiça está relacionada ao nosso desejo. E não é errado desejar coisas, querer coisas, né? Planejar para adquirir coisas, ainda que o nosso coração não pode ser colocado, ser posto nas questões materiais. Nosso coração é devotado somente ao Senhor. Mas ainda assim, este desejo ele não pode ser exacerbado no sentido de desconsiderar o fato de que Deus nos abençoa, de que Deus provê as nossas necessidades, de que Deus cuida de nós constantemente. Né? Eu queria, então, abrir a Bíblia com os irmãos em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ver do verso 1 ao verso 10, é um texto conhecido, e fala aqui, né, gerenciado, né, o tema gerenciado pela cobiça. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do verso 1 ao verso 10, assim diz a palavra do nosso Deus. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Veja como a cobiça está relacionada à obtenção de algo. Faça essa construção que a própria Bíblia está nos ensinando. Verso 2 ainda. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Qual é o propósito dessa petição? Para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é uma maneira de pedir errada e Deus não atenderá. É isso que está sendo dito aqui. E aí vem Tiago com a exortação. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. De novo, essa ideia de humildade que nós precisamos ter, como eu já estou colocando desde o início aqui para os irmãos. E aí Tiago vem trazer essa ideia como remédio a essa cobiça, ao invés de ficarmos olhando para o mundo, olhando para as coisas do mundo, tentando fazer amizade com o mundo no sentido de acompanhar seus desejos, nós devemos, versos de número 7, sujeitar-nos, né? Ou, como lendo aqui literalmente, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. De novo, uma exortação chamando à humilhação. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele
os exaltará. Então, queria deixar bem marcado essa questão acerca do contentamento, que está ligado também ao contraponto, né, à cobiça, ao desejo daquilo que não é nosso, daquilo que Deus não nos deu, que não quis nos dar. E o pior, quando nós recebemos bênçãos de Deus, muitas vezes a cobiça nos leva a desconsiderar aquilo que já temos, concedido por Deus, e desejar aquilo que o nosso próximo tem. Avançando aqui, meus irmãos, para observar mais alguns detalhes acerca do 10º mandamento, e eu trago aqui, no fim da nossa série, né, este irmão que está acompanhando-nos desde o início, Philip Ryken, neste livro, ele diz o seguinte: muitas vezes queremos o errado, uma coisa da maneira errada, na hora errada e pelo motivo errado. E isso é o que o 10º mandamento descarta. Não é para ser assim. O 10º mandamento lista tudo o que somos tentados a cobiçar: casa, esposa, servo, serva, bois, animais, assim, recursos, né? No entanto, a lista não pretende ser completa, porque termina dizendo: ou qualquer coisa que esteja do seu próximo. Isso fecha qualquer última lacuna. Os itens listados não são exaustivos, eles são apenas sugestivos. O que estamos proibidos de cobiçar é qualquer coisa. Qualquer coisa. E mais um indício de que os 10 mandamentos perpassam os mandamentos e chegam até os nossos dias, né? Alguém poderia dizer assim, um jovem que talvez esteja nos ouvindo aí meio de canto, né? Dizer assim, mas não tem boi aqui mais, não tem vaca, do que esse pastor está falando? Mas você tem um amigo que tem um videogame que você gostaria, e aí vem o mandamento e diz assim: não cobice qualquer outra coisa que é do seu próximo. Até mesmo aquele controle, né, que parece ter uma bateria infinita. Não podemos cobiçar nada, nenhum aspecto. Isso é interessante, eu trouxe esse comentário porque ele, de fato, é bastante interessante, muito aplicativo e explicativo, né? No sentido de nos dizer aqui, bem no finzinho, que esses itens listados por Deus não são exaustivos, né? Não acaba aqui. Né? E é por isso que ele ainda coloca, ou qualquer coisa que seja do seu próximo. Avançando, meus queridos, eu gostaria, então, de observar com vocês algumas questões do próprio Catecismo de Westminster. Aqui, mais uma vez, eu vou utilizar o Catecismo Maior, tá bom? Já naquela sessão de perguntas que eu mostrei logo no início do nosso estudo. Então, a pergunta é: quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? E dentre várias coisas que depois os irmãos vão ler com maior tempo e maior afinco, né? Eu listei esses dois. Então, quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Primeiro, o dever cristão do contentamento. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, está pertinho aí de Tiago, onde nós lemos. Volta um pouquinho. Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: prestem atenção. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmamos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, contentai-vos com aquilo que tendes, né? Nós devemos nos contentar com aquilo que temos, porque temos o coração descansado, humilde, servil diante de Deus, reconhecendo que aquilo que temos, a situação em que vivemos, está debaixo da providência do Senhor. Como nós estudamos sobre contentamento antes dessa série, né, de 10 mandamentos,
Nós dissemos lá que não é errado nós desejarmos, planejar, progredir, por exemplo, né? Mas nós precisamos estar humildes diante do nosso Deus, reconhecendo que Ele tem cuidado de nós. Nós podemos pedir, mas não, como diz aqui Tiago, para esbanjar em nossos prazeres. Podemos pedir. E o Senhor, se quiser, segundo o conselho da sua santa vontade, nos concederá. Enquanto Ele não dá, nós entendemos que é da providência dEle que nós nos mantenhamos na situação em que estamos, né? Então, contentemo-nos com aquilo que temos, porque o Senhor mesmo diz: nunca jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Um outro texto que fala sobre isso é a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6. Eu peço que os irmãos também abram lá. 1 Timóteo, capítulo 6. Verso de número 6 também. Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E aí, o apóstolo Paulo diz no verso 8, ainda aí de 1 Timóteo: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, tranquilos, descansados na providência do nosso Deus. O segundo dever exigido a nós, né, o exigido de nós pelo 10º mandamento é o seguinte aí: o dever de ter uma atitude correta para com o nosso próximo e para com tudo aquilo que é seu. As crianças são ensinadas, ou deveriam ser ensinadas desde o início, a cuidar das suas coisas. E são ensinadas assim para que também entendam que devem cuidar daquilo que é do outro. E assim as crianças vão crescendo. É claro, nós vemos aí um grande desrespeito, né, dos brasileiros em muitas regiões que não cuidam daquilo que não é deles. Vou dar um exemplo. Aqui na nossa região, nós não vemos muito disso. É uma cidade turística, bem equipada, não pode dar muita coisa errado, porque é uma cidade turística, não pode ter aí notícias ruins da região aqui, então nós caminhamos assim bem tranquilos, né? Mas vou falar do estado de onde viemos, né? Em São Paulo é muito comum equipamentos públicos, por exemplo, de lazer, seja o que for, totalmente deteriorados. Comum. Pichados, quebrados, pessoas não levam em conta, né? Não cuidam. Por quê? Porque não é deles, né? E ainda muitos ainda têm assim o orgulho, né, o coração altivo, e dizem, né, não, é do outro, tem que cuidar, e ainda reclama quando não funciona muito bem ali, porque desrespeitam aquilo que é do outro. Quando, na verdade, este mandamento, o 10º mandamento, precisa, nos chama, né, a atenção para que nós sejamos dessa maneira. Cuidemos daquilo que é do nosso próximo, né, para tudo que é seu. E o que, pastor? Né? Tudo o que é dele. O mandamento é amplo. Ele fala da casa, ele fala dos bens, ele fala da esposa, mas ele também fala de qualquer outra coisa que seja do seu próximo. Então, tudo, seja uma caneta emprestada para assinar um negócio. Ô, irmão, presta a caneta aí. Devolve a caneta do rapaz. Não deixa a caneta cair, aquela Montblanc, né, toda rebuscada lá. Ou pega a caneta a Bic, né, vai fazer alguma anotação e põe a caneta para morder. Eu estou fazendo aqui apenas uma caricatura, dando uma ilustração que se aplica a coisas mais complexas, mais importantes do que uma simples caneta, né?
mas é um dever exigido nosso por este mandamento. Lembrem-se daquele duplo propósito da lei. Nós somos chamados a não fazer uma coisa e, por consequência lógica, nós devemos fazer algo. Eu não posso cobiçar, diz o 10º mandamento, logo eu devo preservar aquilo, cuidar daquilo que é do meu próximo, né? Então, neste sentido. Eu gostaria de ler aí com os irmãos o Salmo 122. Nós vamos ler aí Salmo 122, como está exposto. Do verso 7 ao verso 9. Uma oração de Davi acerca deste cuidado, desse desejo que ele tinha de que os seus irmãos, seus próximos também fossem bem na sua vida, né? Reine paz dentro de seus muros, os muros de Jerusalém, e prosperidade nos teus palácios. E aí ele diz: por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz. Então veja aqui a moldura que ele faz, né? Ele diz: olha, haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Qual é a motivação para ele dizer isso? Por amor dos meus amigos e dos meus irmãos, eu peço, haja paz. Paz e prosperidade, né? Ao invés de desejar aquilo que é do nosso irmão, nós deveríamos orar para que esse irmão continue assim, olha, sem limites a progredir e que seja tudo muito bem, enquanto também agradecemos e nos satisfazemos com aquilo que Deus tem nos concedido. Então, os deveres, alguns desses detalhes, né? Eu tenho outros lá no catecismo, eu separei esses dois, os deveres exigidos pelo 10º mandamento. E, em contrapartida, quais são os pecados proibidos, né? Está escrito errado aí. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento, né? Não exigidos, que aí fica complicado, né? Ninguém exige de nós se nós pequemos, né? Mas quais são os pecados proibidos? Primeira coisa, o pecado do descontentamento com o nosso estado. Lembram daquilo que eu disse? Nós devemos nos submeter à providência do nosso Deus, à sabedoria do nosso Deus. Vamos ler aí 1 Coríntios 10, 10. Primeiro aos Coríntios 10, 10. Diz assim a palavra de Deus: nem murmureis, como alguns deles murmuram, e foram destruídos pelo exterminador. A ideia de Paulo está dando vários conselhos aqui, dizendo, por exemplo, no verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e receberam pelas mordeduras das serpentes, né? Como aqueles do passado. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O pecado do descontentamento, de ficar murmurando, de olhar para os outros. Israel e Paulo está retratando aquela fase de Israel na sua peregrinação e como eles murmuravam. Os irmãos se lembram, Deus estava conduzindo eles, estavam vendo sinais e prodígios do Senhor, e num determinado momento, ao invés de contemplar todas essas coisas, de se submeterem à providência de Deus, eles falavam assim: olha, que saudade do Egito, né? Que vontade de comer aquela cebola. A gente foi trazido aqui para morrer mesmo, né? Muito obrigado, Moisés. E o Senhor Deus os atendia. Quando eles reclamavam de fome, Deus deu maná, e deu codornizes, né? Eles reclamaram de sede, Deus deu água para eles, e eles continuavam a murmurar. Uma insatisfação completa, sem fim, mas Deus os castigou por causa disso, né? Nós devemos nos colocar submissos e contentes debaixo da providência do nosso Deus. Segundo pecado proibido no 10º mandamento. Pecado da inveja. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 26.
Gálatas 5, não é 25, né? Gálatas 5, 26. Só olhando aí o verso 25 antes, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Não podemos, né? O 10º mandamento nos proíbe a inveja. Então, se você pensar, ou vamos ajustar a nossa mente, né? Inveja é pecado, sim. E como é qualificado, né, esse pecado nas Escrituras? Na lei de Deus. Que quebra de lei é essa? O 10º mandamento. Terceira coisa, é errado entristecer-se por causa do bem dos outros. Da mesma maneira que é errado nós nos alegrarmos quando alguém se dá mal, o inverso também é verdadeiro, né? Não podemos nos entristecer quando alguém se dá bem, né? Não podemos fazer isso. A Bíblia nos chama a chorar com os que choram e ficar contentes com aqueles que estão contentes, né? Fazer ali, caminhar com essas pessoas, não desejando o mal delas e nem invejando o seu progresso. Salmo 73 é um grande dilema no coração do salmista, né? Onde ele ora ao Senhor, perguntando assim, Senhor, até quando isso vai acontecer na minha vida? E eu olho para os ímpios e eles prosperam, que é uma beleza. Mas ele diz assim, olha, os meus pés não resvalaram, quase resvalaram, mas o Senhor me salvou. Eles podem ter tudo o que eles quiserem, mas eu tenho o Senhor. E é assim que nós devemos também considerar a nossa vida. A última coisa, dentre as tantas que eu listei, o pecado de ter uma atitude errada para com qualquer coisa pertencente ao nosso próximo. E eu queria ler com os irmãos Colossenses 3, verso 5. Está pertinho aí também. Colossenses 3, versículo de número 5. Diz aí: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, é um dos pecados também proibidos pelo 10º mandamento. Mas avancemos e caminhemos para o fim. Eu trago aqui duas outras perguntas do Catecismo Maior como aplicação já para nós. A pergunta 149 é a seguinte: existe alguém perfeitamente capaz de guardar os mandamentos de Deus? Chegamos ao final, né, dessa nossa série e fica aí a pergunta para todos nós. Não pode ser uma desculpa, mas sim uma pergunta que deve sempre como um sinal de alerta em nossa mente. Ninguém consegue por si mesmo, nem por nenhuma graça recebida nesta vida, guardar perfeitamente os mandamentos de Deus. Antes, quebra-os diariamente por pensamentos, palavras e obras. Chegando ao final dessa nossa série, a primeira conclusão que nós chegamos olhando todos os 10 mandamentos é esta: ninguém de nós conseguirá cumprir completamente, perfeitamente a lei de Deus. Pelo contrário, nós a quebramos diariamente, com palavras, com pensamentos e com obras. Essa é a primeira conclusão. Mas antes de você desconectar, triste, chorar o resto da sua noite, fica tranquilo, há esperança para nós. A pergunta 153 trata dessa esperança, né? Que exige Deus de nós para que possamos escapar à sua ira e maldição, em que incorremos pela transgressão da lei. Prestem atenção nisso. Exige de nós o arrependimento para com Deus. Segunda coisa, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa, e o uso diligente de todos os meios exteriores
pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua mediação. Então, primeira coisa, ou nesta segunda conclusão a que chegamos, né? O primeiro aspecto é: nós devemos nos arrepender todas as vezes que pecamos, ir ao Senhor, pedir perdão, reconhecer que infringimos sua lei e que somos indignos, né, de caminhar com Ele. Segunda coisa, crer em Cristo Jesus e em seus méritos e saber que por meio do sacrifício de Cristo nós somos ouvidos pelo Senhor Deus, perdoados e justificados daquela nossa quebra. A lei não nos acusa mais. A lei não nos acusa mais. Ela nos põe limite, mas no sentido de que agora já não há mais condenação. Ela coloca diante de nós o nosso pecado, mas agora não há mais condenação desta lei, porque Cristo pagou a dívida que era nossa. E glórias a Cristo por isso, né? E, por fim, nós devemos usar diligentemente todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica os benefícios de sua palavra. Quais são eles? E os catecismos vão tratar na sequência das perguntas e respostas. São aquilo que nós chamamos dos meios de graça, né? A pregação da palavra, o ouvir a pregação da palavra, né? Os sacramentos, a execução dos sacramentos à luz da palavra, né? A oração, né? A comunhão dos irmãos e todos esses meios externos por meio dos quais o Senhor nos abençoa. Então, e fazer uso disso diligentemente, segundo as requisições da palavra e sem interrupções, para que nós sejamos motivados e purificados pela palavra, né? E motivados a cumprir obedientemente a vontade de Deus revelada nas suas leis, sabendo que nós falharemos, mas também que temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação para os nossos pecados. E é por isso que, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele mesmo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nós glorificamos o nome do Senhor por causa disso. Por fim, Deus, cuja paternidade é perfeita, pode ser totalmente confiável para cuidar de nós no dia a dia. Portanto, perceber que, enquanto planejar é um dever e se preocupar é um pecado, porque Deus está no comando, e enfrentar todas as circunstâncias com uma atitude de louvar a Deus de qualquer maneira, deve ser a nossa atitude diante de Deus. Nós devemos planejar, mas não podemos reclamar, né? Ficar preocupados, né? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Então, assim encerramos a nossa série de estudos sobre os 10 mandamentos, pela graça do Senhor, e clamamos a Deus que Ele continue a nos falar ao coração, na prática diária do nosso viver, e que com isso também transforme a nossa igreja, faça com que a nossa igreja seja mais frutífera, no sentido de que estamos sendo motivados a guardar a lei do Senhor, a obedecê-lo, e reconhecer a nossa incapacidade, mas saber que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E dessa deve ser a nossa certeza, que seja de fato a nossa crença, a nossa fé em Cristo, e assim sigamos firmes, honrando o Senhor, cumprindo os seus mandamentos em obediência e em gratidão àquele que nos tornou justos diante do nosso Deus. Vamos orar? Pai eterno, te agradecemos por tão grande salvação, pois nós observamos ao longo dessa nossa série quantos pecados temos e o Senhor os revelou diante de nós, colocando estes mandamentos. E, ó Deus, nós observamos também em nossa vida que a prática destes pecados é frequente.
Então nós te louvamos e te agradecemos por tão grande salvação, porque em Cristo o Senhor nos purificou de toda a injustiça. E é por meio de Cristo que nós temos perdão para os nossos pecados que executamos frequentemente. É por meio de Cristo também e a ação do Espírito Santo em nosso coração que nós temos a motivação correta para desejar cumprir a tua lei. Então, ó Deus, nos abençoe com clareza cada vez maior da tua palavra, pois queremos te honrar. Então, nos abençoe, ó Deus. Livra-nos de nós mesmos e faz-nos caminhar cada vez mais longe dos tropeços que há no mundo, para que tenhamos somente a ti como nosso Deus. Para que não tentemos, ó Deus, te adorar de outras formas que o Senhor não autorizou. Que não tomemos o teu nome em vão, Senhor. Que nos lembremos no dia de descanso de ti somente, voltados totalmente para o Senhor nos dias de descanso. Separando-os, ó Deus, de todos os outros dias da semana. Que honremos, ó Pai, aqueles que estão constituídos de autoridade sobre nós. Que, ó Deus, sigamos fiéis e não adulteremos em nada. Que sejamos tranquilos e não iracundos, ó Pai, no sentido de desejar a morte do nosso próximo, de nos irar contra ele. Que sejamos, ó Deus, prudentes e não digamos falso testemunho, mas usemos bem nossa palavra, revelando que seguimos o Deus da verdade, então agimos em verdade. Ó Deus, livra-nos de nós mesmos, para que sejamos contentes com aquilo que temos, e não furtemos de ninguém, não roubemos de ninguém, e não cobicemos nada daquilo que não é nosso, que o Senhor já não nos deu. E que assim descansemos em Ti, ó Deus, o Deus eterno, supremo, sábio, santo, e que nos chama à santidade. Te louvamos por mais este estudo da Tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ampare em nossas fraquezas. Em nome de Jesus, o nosso Redentor, nós oramos, agradecidos. Amém. Graças a Deus, irmãos, chegamos ao final do nosso estudo e também desta série. A partir da semana que vem começaremos mais uma série. Fica aqui também aos irmãos a abertura para que sugiram, né, um tema, um livro da Bíblia que nós possamos estudar. Você pode me mandar aqui uma mensagem no telefone e a gente vai se programando para estudar juntos aqui às quintas-feiras, tá bom? Deus abençoe a todos. Está tudo bem comigo, viu? Eu estou com a cabeça inteira. Está tudo certo. É porque nós tivemos um problema aqui antes e ajeitamos rápido aqui uma outra câmera. Tá tudo bem comigo aqui. Um grande abraço àqueles que estão conosco, que apareceram aqui nos comentários, aqueles que também não apareceram. Deus abençoe. Um grande fim de semana para todos nós e nos encontramos no domingo às 9 da manhã aqui nessa transmissão, né? E depois no culto às 18 horas, aí fazendo a transmissão a partir lá da nossa igreja. Uma grande noite, um grande fim de semana a todos nós, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.